Esse outro, protocolo de banco, teste do Queen's College. São necessários um banco de 40,6 centímetros de altura. Então você vai mandar fabricar um banco específico para isso. O metrônomo. Antigamente, na época que eu entrei na faculdade, era mais caro, tinha que mandar comprar, era coisa de músico. Hoje você baixa um aplicativozinho no celular, bota para ele monitorar e um frequencímetro para controlar a frequência cardíaca. O teste é realizado subindo e descendo do banco em um período de 3 minutos, com 88 passos por minuto para mulheres e 96 passos por minuto para homens, e aí você ajusta de acordo com o metrônomo. Após os 3 minutos, o avaliado deve sentar-se por 5 segundos e aí que você pega a frequência cardíaca desse aluno. Essa é a equação para homens, essa é a equação para mulheres. Outro protocolo de Balk, onde são empregados estágios múltiplos iniciando em 0 watts e aumentando a carga em estágios de 2 minutos, a cada 25 watts a cada 2 minutos. Se ele é atleta ou um indivíduo treinado, você aumenta 50 watts a cada 2 minutos, até a exaustão dele. E aí você faz essa equação com a carga em watts, quanto ele atingiu, vezes 12, soma com 200 e divide pelo peso desse aluno. Protocolo de corrida na esteira, protocolo de Balk, mesmo pesquisador. As características principais do protocolo incluem a velocidade constante em todo o decorrer do teste, então a velocidade não muda, 3,3 milhas por hora. Aumentos constantes de inclinação de 1% para cada estágio a cada 1 minuto. E aí nós temos essa equação. Os problemas identificados nesse teste, quando aplicados em pessoas com alto grau de condicionamento, relacionam-se ao grande período de tempo de exercício, podendo chegar até 24 minutos. O ideal seria a aplicação entre 8 e 12 minutos. Pode passar? Pode passar. Então, por isso que você faz um cálculo prévio do VO2 para ver quanto ele vai ficar e você programa o início dessa esteira para que não comece abaixo da real capacidade dele, nem acima da real capacidade dele, e aí você mantém para programar esse teste de 8 a 12 minutos. E aí o problema desse protocolo pode demorar até 24 minutos, então um tempo muito alto. Qual a diferença desse protocolo, por exemplo, que eu faço uma rampa nesse especificamente não em velocidade, mas tem vários outros que você pode utilizar, e o de inclinação normalmente o cardiologista faz, que é o protocolo de Bruce. Quando você pega o protocolo de Bruce que o cardiologista aplica, o que acontece? Quando você está se adaptando a cada 2 minutos, você toma uma pancada, velocidade e inclinação. E aí você vai, com toda dificuldade, 2 minutos, aí você começa, seu sistema cardiovascular começa um processo de adaptação para manter essa estrutura fisiológica. 2 minutos depois, outra pancada, inclina, muito pesado, velocidade aumenta. Aí todo um esforço. Por isso é comum, por exemplo, nós pegarmos alunos que têm um condicionamento razoável para bom e o rendimento deles é baixíssimo nesse protocolo. Quando você pega em clínicas, lá no laboratório a gente faz protocolo de rampa, o que fica mais fácil? Você tem gradualmente um aumento pequeno na velocidade, vai imprimindo um aumento gradual, sem que isso leve uma pancada muito grande, uma carga excessiva muito grande para esse aluno. E aí vai, teoricamente, representar o real, o máximo real dele. O nosso querido Cooper, meados da década de 60, final da década de 60, ele começou a analisar, para pegar o analisador de gases, que na época era muito mais complicado do que hoje, transformar uma equação que fosse aplicada e você conseguisse um determinante do VO2 das pessoas. Ele começou a analisar que a partir do momento que eu aumento a carga de trabalho, eu tenho um aumento do VO2. Então, quanto maior for essa carga de trabalho, maior será o meu VO2. E aí, ele surge com a equação. Só que ele não pega a frequência cardíaca, não pega pressão arterial sistólica. Lembra daquele cálculo que nós vimos anteriormente? Para fazer o cálculo de VO2, eu preciso do volume sistólico e preciso do débito cardíaco. Então, se eu não pego isso,
estimativa para VO2 é um pouco furada. O que eu utilizo, o que a Renata utiliza? O teste 12 minutos de Cooper. E aí a gente vai colocar isso para vocês, o porquê que a gente utiliza. Então reparem nesse gráfico, por exemplo, com o aumento da carga, há um aumento do trabalho de consumo de oxigênio. Então, uma percepção lógica. E aí ele escreveu a equação dele. Teste de Cooper, eu posso andar ou correr. Ele apresenta uma ampla variedade da população, podendo ser aplicada em vários níveis de condicionamento, de 10 até 70 anos. A gente sabe, quanto maior for a questão da extremidade, maior é o erro estatístico. As equações elas trabalham numa média populacional. Se eu fujo da média população, o meu erro estatístico aumenta. A mesma coisa acontece com o quê? Com as fórmulas de percentual de gordura. Opa, estou na média populacional dos sujeitos estudados. O meu erro estatístico menor. Extrapolo isso para cima, extrapolo para baixo. O meu erro estatístico, ele aumenta. A metodologia, o avaliado deverá correr ou caminhar, então ele pode fazer os dois, sem interrupção durante 12 minutos, sendo estrada a distância total percorrida. Então, vou medir na estrada essa total dessa distância percorrida do aluno. A forma ideal de execução é que ele aplique uma mesma velocidade, que ele mantenha uma velocidade média. Nem sempre é possível. É comum a gente pegar altos e baixos. Mas como é que você pega? Você vai atrás do aluno? Existem duas formas de você trabalhar. A Renata não faz dessa forma, poderia ir atrás de bicicleta. No laboratório a gente faz. A gente estimula o aluno a ele não parar. Então, para ele chegar no máximo real, a gente vai mostrar aqui para vocês. Isso aqui foi um aluno. Hoje em dia está muito fácil. Pulseira fit, celular, relógios, frequencímetros, isso é um polar, o Vantage M. E aí ele me dá o percurso que ele fez, o GPS que a galera gosta de publicar nas redes sociais, a frequência cardíaca que ele trabalhou. Reparem que tem um platô de frequência cardíaca praticamente aqui. E do lado as informações aqui. E aí o que eu fiz? Em 12 minutos ele atingiu 2.920 metros. Eu jogo na fórmula e tenho um total de VO2 dele aqui. Só que aqui está me dando a frequência cardíaca média, a frequência cardíaca máxima atingida, o ritmo máximo e o ritmo médio atingido por ele. Isso me dá base, sustentação, para eu ajustar o treinamento dele. E aí, como é que eu vou saber se ele atingiu o real? Se ele atingiu o máximo dele real nesse teste? Dificilmente vai atingir, até porque não tem estimulação que aumentaria um pouco mais. E aí, o que a gente faz? Eu pego o VO2 máximo, pego a frequência cardíaca de esforço, menos a frequência cardíaca de repouso. Então, o máximo que ele atingiu ali foi 178. E divido pela frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca de repouso. No esforço, ele atingiu 178. A frequência máxima medida dele foi 188. Previsto, e ele já fez testes de esforço no cardiologista. A frequência de repouso dele, 47 batimentos por minuto. Então, ele é condicionado. O que eu faço? Para saber qual foi a zona de trabalho no VO2, considerando que a frequência cardíaca máxima representa o VO2 máximo dele, fazendo o cálculo, eu chego em 0,929. Arredondo isso, 93%. Então, eu sei que nesse teste de 12 minutos, ele ficou 7% abaixo do máximo que, teoricamente, ele poderia chegar. Então, a prescrição eu tenho que levar em conta esse 7% abaixo, para fazer uma prescrição mais fidedigna. Tem uma relação, então, eu posso, assim como o Cooper verificou que tem uma relação a partir do momento que eu aumento a carga, eu tenho um aumento no consumo de oxigênio, a mesma coisa vai acontecer quando eu aumento a carga, eu tenho um aumento da frequência cardíaca e tenho um aumento do consumo de oxigênio. Perfeito? Perfeito. Só que essa relação ela não é linear. Por que ela não é linear?
No máximo, 100% do VO2 representa 100% da minha frequência cardíaca. Quanto menor for o estímulo, quanto menor for o esforço, menos linear ela vai ficando. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando a 56% do meu VO2 máximo, eu estou, na verdade, a 70% da frequência cardíaca máxima. Se eu tiver a 28% do VO2 máximo, eu estou trabalhando a 50% da frequência cardíaca máxima. Então, toda vez que eu aplico uma carga, eu tenho um aumento, então eu percebo esse aumento, mas ele não é um por um, ok? Então a gente tem que, na hora da prescrição, a gente tem que levar isso em consideração quando a gente trabalha com frequência cardíaca. O Farinati e o Wallace Monteiro, lá do mestrado, publicaram esse artigozinho, critérios e situações diversas e trabalhando com bicicleta, esteira e banco. Dá uma visão ampla para a gente em relação ao trabalho. Como meio de diagnóstico, bicicleta I é intermediário, M é melhor e P é pior. Então, o que nós temos como ponto melhor aí? A esteira. Habilidade necessária da adaptação avaliada. A esteira, velocidade alta, eu tenho que saber fazer o desmonte. Então, não é todo mundo que eu consigo aplicar isso. O banco, pior ainda, aquele subida naquele ritmo do metrônomo. Habilidade para bicicleta é mais fácil para as pessoas. Espaço ocupado, custo de manutenção, massa muscular envolvida, qual é o melhor? A esteira. Se você comparar dois atletas, ou duas pessoas, melhor dizendo, e lá no mestrado nós fizemos, eu participei de um estudo assim, pegava meu VO2 máximo na esteira, meu VO2 máximo na bicicleta. Na bicicleta, o VO2 ele vai ser sempre mais baixo, comparando a mesma pessoa. Vai ser sempre abaixo um pouquinho, porque a mobilização muscular vai ser maior na esteira. Perigo de acidente na bicicleta menor, nível de ruído, avaliação do VO2, qual é o melhor? Na esteira, intermediária na bicicleta. Adaptação ao exercício. Apesar de ter uma complexidade, a esteira, o movimento de andar, é um movimento mais natural para a gente do que pedalar. Então, a partir do momento que eu estou adaptado, esse processo, então, na esteira, ocorre de maneira melhor do que na bicicleta.